Olá, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nossos corações, hoje e sempre. Hoje nós vamos aqui falar de uma leitura muito importante. É sempre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 15, Conversão. E esse livro foi psicografado pelo nosso companheiro Chico Xavier e ditado, pelo nosso espírito companheiro também, Emmanuel. E a leitura começa assim: E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus, Lucas 22, 32. Vou fazer a leitura. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos, viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão, deslumbrava-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, aos sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito obter esse título. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. É muito importante aqui para nós, essa leitura psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier, é onde Jesus conversa com Simão Pedro ali, que quando ele tivesse convertido, que ele desse testemunho aos outros discípulos. E nós vamos ver que na conversa que Jesus tem com Pedro, Pedro chega a afirmar para Jesus que ele estará com Jesus, mesmo na prisão, ou mesmo, se for o caso, morrer junto com Jesus. Então Jesus diz para ele que ele vai negar Jesus antes que o galo cante, vai negar por 3 vezes. E Simão Pedro diz que não, que jamais isso aconteceria. E nós conhecemos a história através do Novo Testamento, que Jesus, quando ele é levado pelos judeus ao Sinédrio, para ser ali, começa ali aquele julgamento, então Pedro fica ali acompanhando de longe, Jesus sendo levado, e ali uma serva reconhece Pedro e diz que Pedro seria um deles, e ele nega, é a primeira vez ali que ele nega Jesus. Um outro também diz que ele é galileu, que seria também um deles, ele nega por mais uma vez,
e ali por volta de 1 hora depois, ele volta a ser reconhecido e nega pela 3ª vez, e naquele momento o galo canta. E quando o galo canta, ele lembra das palavras de Jesus: me negará por 3 vezes antes que o galo cante, né? E naquela época, os romanos tinham como costume ali, o galo, né, cantava da meia-noite às 3 da manhã. Então dá para nós já ver aí que era já madrugada quando isso aconteceu. Então, Pedro, mesmo com Jesus, mesmo testemunhando, né, toda aquela maravilha que Jesus fez, as curas, a transfiguração, né, no monte, tudo aquilo, ainda Pedro não estava convertido de fato. Né? Pedro ia vir a ser convertido, né? A mudança realmente de vida, entender realmente o processo quando ele começa a trabalhar em Jerusalém, na Casa do Caminho. Ali começa realmente a transformação de Pedro. Então Pedro ali, nesse trabalho maravilhoso, ele com certeza consegue ali dar o testemunho para os discípulos de sua conversão e ali servindo de exemplo para todos nessa linda trajetória, nesse lindo trabalho da Serra do Mestre Jesus. Com muita dificuldade, né, com muito trabalho, nós temos aí o Atos dos Apóstolos, que a gente pode estar lendo e ver que as coisas não foram tão fáceis de jeito nenhum, mas com perseverança e fé, porque eles tinham a certeza, né, que algo aguardava eles depois desta vida. Então essa é a certeza também que nós temos como espíritas, assim, né, que acreditamos na reencarnação, na vida após a morte, mas que possamos aproveitar essa grande oportunidade enquanto estamos aqui, para continuar evoluindo, para que possamos também dar testemunho do Evangelho de Jesus por onde nós passarmos. Isso é muito importante. E nada é fácil. É com muito trabalho, com muita renúncia, com muita fé, em nossas obras, para que possamos assim também conseguir ir evoluindo, para que possamos dar testemunho do nosso Mestre Jesus. Todos nós temos essa condição, porque Jesus assim disse que nós podemos fazer muito mais do que ele fez, são palavras de Jesus, então são dentro dos nossos méritos, dos nossos esforços, trabalhando em união, trabalhamos ali em prol do mais necessitado ainda do que nós, né, que possamos estar sempre de braços abertos, né, estendidos para o trabalho da seara do Mestre Jesus. E não é fácil. Ele nunca disse que ia ser fácil. Disse que nós teríamos muita dificuldade, mas que tivéssemos perseverança, resignação. E isso é uma coisa que todos nós podemos fazer. E eu posso aqui dizer que eu tenho praticamente certeza que todos nós estamos hoje melhor do que já estivemos. Isso eu tenho certeza disso. Então, o convite é para que continuemos assim, nos melhorando como espírito, né, como ser humano, sempre trabalhando na seara do Mestre Jesus. Então, que possamos ter a oportunidade, né, quem tiver este livro, que quiser continuar lendo ele, livro, né, Caminho, Verdade e Vida, são belíssimas lições que nos ajudam muito, né, como toda a literatura espírita, que nos ajuda cada dia em nossa luta e nossos trabalhos. Então, em nome de Jesus, que possamos continuar com muita fé e com muita alegria em nosso coração. Uma boa noite a todos, que fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.